Hoje eu quero te convidar para uma conversa que vai além das palavras. Uma conversa que toca o corpo, atravessa a alma e alcança o coração. Vamos falar sobre um processo de cura, porque quando a vida nos apresenta o câncer, ela não nos entrega apenas um diagnóstico. Ela nos coloca diante de uma travessia. E toda travessia pede mais do que força. Pede fé, pede entrega, pede escuta, pede acolhimento. E, acima de tudo, pede amor. Amor por si, amor pela vida, amor pelo caminho que ainda há de florescer. E dessa forma, hoje vamos começar o nosso podcast. Me chamo Ingrid e faço parte da família Hellbot. Eu me chamo Eliana e faço parte do Curados para Curar. Olá, me chamo Júlia e hoje faço parte do Pode Cura, Sua História Edifica. Olá, me chamo Edson Ribeiro, pastor-presidente do Ministério Hellbot. Eu faço parte do Curados para Curar e hoje eu estou no Pode Cura, a sua história edifica. E hoje Júlia vai contar um pouquinho da sua história. E para vocês entenderem melhor o que a gente quer passar, Júlia, me fala como foi esse processo para você, como foi que você descobriu os sintomas, como foi para você e para sua família. Bom, hoje tenho 24 anos. Na época que eu descobri o câncer foi em 2012. Eu tinha feito mais ou menos aí 13 anos. O diagnóstico do osteosarcoma foi uma surpresa, tanto para mim quanto para minha família, porque ninguém fazia ideia que o câncer ósseo ele existia. Naquela época era muito pouco falado e hoje eu acredito que ainda seja. Foi um susto, foi bastante doloroso no começo buscar entender, tanto da minha parte quanto da minha família, o que estava se passando naquele momento, o processo que eu iria enfrentar. E para mim, como ali, né, iniciando a minha vida como criança, como adolescente, eu fui entendendo aos poucos, na verdade. Foi algo bem por etapa. Quando você recebeu o diagnóstico, você tinha quantos anos, Júlia? Eu tinha 13. Tinha 13 anos. 13 anos. Chegando na adolescência. Isso. Então a gente vê que foi logo no início, né? Naquela questão daquela fase, né? Que a pessoa está se descobrindo. Ju, me conta uma coisa. Qual foram os momentos para você que foram assim mais difíceis para lidar? A gente sabe, né? Que foi logo no início, foi algo que, como você falou, que não era muito falado, foi uma surpresa para todo mundo. Como foi? Sim. Bom, a parte mais difícil para mim foi quando eu parei de andar, porque até o momento eu ainda estava caminhando, mas logo quando eu descobri que eu precisava parar de andar, para uma criança aquilo ali é muito doloroso, né? É muito novo ter que parar de andar e esse processo de descobrir o que eu tinha foi realmente por etapa. Eu não sabia exatamente o que estava acontecendo, então fui pesquisando, fui descobrindo o que era o câncer ósseo, fui descobrindo que eu precisava passar por aquilo e entender que não era um processo rápido. Geralmente você ficou os 13 anos. Quantos anos você ficou nesse processo de tratamento? Eu fiquei em torno de 4 anos, num processo entre cirurgia e quimioterapia. E dentro desse processo, né, do tratamento, além do câncer ósseo, eu tive metástase pulmonar. Então foram 2 diagnósticos, não foi apenas o câncer ósseo, mas também os nódulos no pulmão. Você podia falar um pouquinho, Ju, pra gente como foi esse processo dos 4 anos dentro do hospital? Os tratamentos, as cirurgias, o pós, sabe? Como foi isso? Eu dei entrada no hospital no ano de 2012 e saí no ano de 2015. Durante todo esse processo, foi um processo bastante doloroso. Logo de primeira, eu precisei parar de andar. Alguns meses depois, não lembro exatamente, o meu fêmur fraturou por conta da gravidade do tumor. E aí, foi logo após eu comecei a tomar a quimioterapia, tomava ciclos de quimioterapia, passava em torno de uns 15 a 20 dias no hospital, voltava para casa 2 dias e novamente um novo ciclo. Quando foi 2013, foi quando eu fiz a minha cirurgia do fêmur, fiz a troca, né,
do meu osso, coloquei uma prótese, ela é chamada, na verdade, de endoprótese, porque ela é interna. E durante esse processo foi algo que parece ter sido rápido, mas não foi. Eu tive alguns processos inflamatórios durante o tratamento, eu tive pneumonia, eu tive algumas paradas cardíacas durante todo toda a minha internação e também, logo após a minha cirurgia, precisei ficar 4 dias em coma por conta da gravidade, né? Foram horas dentro da cirurgia, fazendo a cirurgia. Foi exatamente isso. Precisei ser imobilizada, minha perna foi imobilizada, então eu não pisava mais o pé no chão, eu não tomava mais banho e era tudo acamada mesmo. Esse processo foi quando eu fiz a minha cirurgia e aí logo depois foi o processo de reabilitação. Voltar a andar, entender que eu tinha limitações, que tinha nascido uma nova Júlia. Eu já não era mais a Júlia de antes que corria, que brincava, mas hoje eu precisava entender que hoje minha vida não era mais aquela de antes. Precisava respeitar os meus limites e me conhecer, entender. Eu estava renascendo, eu estava aprendendo a andar novamente, eu estava aprendendo a lidar com as pessoas novamente. Então foi um processo bem difícil. Ju, me fala uma coisa, você sentiu que nesse período você perdeu, porque a gente falou, você estava nova, né, uma adolescente. Sim. Você sentiu que você perdeu sua adolescência nessa época? Sim, Como você lidou com isso? Como foi para você? Sim, totalmente. Eu perdi tanto a minha infância, né, porque eu estava começando a ser criança ainda, e a minha adolescência também, porque boa parte da minha vida eu passei dentro do hospital. Passava 2, 3 dias em casa e voltava novamente para o hospital. E lá eu comecei a ver que tinha crianças que não tinham tantas limitações quanto eu tinha. Então eu comecei a internalizar isso dentro de mim e eu não conseguia expressar o que eu estava sentindo, eu não conseguia fazer amigos porque eu tinha esse complexo de que eu era diferente e as pessoas não iam entender essa diferença, não iam saber lidar com as minhas limitações, então seria melhor que eu ficasse sozinha. Então foi esse processo da minha, da minha adolescência inteira. Até depois, quando eu entrei em um processo de observação, né? Que aí, quando você faz a cirurgia, você entra em um processo de observação, eu voltei para a escola, eu ainda assim era uma menina muito fechada. Precisou que minha mãe pedisse para os coleguinhas para vir falar comigo, porque eu não conseguia ir até eles, porque eu me achava diferente. E o que seria esse ser diferente, Ju? Como foi essa época da escola para você nessa época? Foi bem difícil, tanto da minha parte, por também não dar abertura para os meus coleguinhas para falarem comigo, tanto da parte deles, que não entendia que eu era uma menina que tinha acabado de passar por um processo, né, de tratamento oncológico, então vinha essa meio que um desrespeito da parte deles, né? É, e aí, o que você teve? Foi contagioso? Por que anda de muleta ainda? E o cabelo? Tá curto por quê? Cortou por quê? E tá uma menina tão nova, cortou o cabelo por quê? Então, tudo isso vinha como uma forma de Era muito invasivo, né? ataque. Vinha uma forma de ataque para mim, porque foram praticamente 4 anos vivendo em um mundo onde que eu estava já adaptada, tinha coleguinhas igual a mim. E aí, quando eu cheguei na escola, ninguém tinha passado pelo mesmo processo que eu passei. Ninguém era diferente igual a mim. Ninguém tinha limitação. Todo mundo vivia a vida como se tivesse. Isso você já estava na adolescência, porque você já Sim. estava aí com 17, 16 anos, Isso. né? Quando você retornou à escola, então já estava naquele... Mais ou menos isso, porque na verdade eu tinha 14 anos, 14 ou 15 anos quando eu voltei para a escola. Eu não lembro exatamente, mas foi nessa fase que eu já entrei numa série totalmente diferente, porque eu perdi alguns anos, né? Não consegui estudar durante esse processo de tratamento, e aí eu me debati com uma galera totalmente diferente, que eu não estava acostumada a conversar. O diálogo que eu tinha com meus coleguinhas no hospital já era totalmente diferente com meus colegas que nunca tinham passado por isso. E como era, Ju? A gente sabe que na escola, né, tem muito assim de festa,
tem dinâmica, a questão, né, do intervalo, é aquela questão, Sim. aquela euforia com todo mundo. Para você, Ju, como era essa fase? Tipo, como era estar lá? Então, realmente foi muito doloroso para mim, porque eu não saía da sala, eu passei praticamente uns 3, 4 anos sem sair da sala de aula. No ensino médio que eu comecei a me soltar mais. Criei sim um grupo de amigos, porém era aqueles amigos que ficavam comigo ali na sala de aula porque tinha que ficar, era obrigatório, mas logo depois eu me sentia sozinha no período de intervalo, eu não queria sair para poder socializar com outros colegas, porque sempre vinha alguma pergunta invasiva, então eu estava sempre fugindo daquilo. Então é melhor que eu fico aqui dentro, que ninguém vai vir aqui dentro para me perguntar nada. E aí, época de festa eu nunca tava, porque os coleguinhas colocavam roupas diferentes, as meninas principalmente, né, estavam de saia, estavam de vestido, e eu tava tentando me esconder. Eu tava tentando esconder a minha cicatriz, eu não queria que ninguém me perguntasse mais nada, porque eu já tava já assustada com aquilo, né? Com tanta pergunta invasiva, se eu ainda estava doente e tudo mais. E aí, tentando processar o que estava acontecendo, eu comecei a me esconder tanto socialmente, tanto nas minhas vestes, eu me escondia também, procurava me esconder ao máximo, para que ninguém enxergasse quem eu era de verdade. Ju, quando você fala assim, eu me sentia sozinha, né? Na sala de aula, na escola, em alguns lugares. Você se sentia ou realmente você estava sozinha? Você já pensou sobre isso? Porque assim, a gente se sentir é uma coisa e realmente estar sozinha é outra. Então, como você falou, você tinha aqueles coleguinhas dentro da sala, mas quando saía a realidade era outra. Então, é uma pergunta assim, sabe? Você falando, eu fiquei aqui pensando, será que realmente você se sentiu ou você estava? Olha, eu acho que um pouco dos dois. Eu me sentia e estava sozinha, porque eu tive pessoas muito boas na minha vida durante esse processo da escola mesmo. Tive amigas muito boas que me ajudaram nesse processo de conhecimento, que me ajudaram a entender que eu não precisava ter vergonha de mim mesma, porque elas entendiam o que eu estava passando e me amavam como eu era. Então eu não precisava da aceitação dos outros para ser amada, para ser entendida, mas de alguma forma aquilo me machucava e aí eu me sentia sozinha, apesar de não estar, eu me sentia também sozinha. E todos esses sentimentos não acontecia dentro do hospital. Não. Pela sua fala, no hospital você estava ali lutando contra uma doença física. E aí, lá dentro, tranquilo, esses pensamentos, essas emoções que você sentia, né? Mas quando chegou na escola, tudo mudou. Você começou a sentir coisas que você nem pensava, talvez, e nem imaginava que existia. Entendeu? Esse complexo, o se sentir só, o querer se esconder. Então, assim, será que tudo isso aconteceu na sua vida? Será que realmente foi sentimentos apenas seus? Ou será que você acha assim que a população em si, o ambiente que você estava, causou, provocou, despertou isso em você? Foi um combo de tudo, né? Porque na minha família e no hospital eu me sentia totalmente eu. Não tinha vergonha de nada, não tinha medo de nada. Se me perguntasse, eu abria a boca com orgulho para falar do que eu passei, de mostrar as minhas cicatrizes. Porém, quando chegava no outro mundo, no mundo onde todo mundo era da mesma idade, aquilo ali acabava que me chocava um pouco por falta de informação deles também. Eu acredito que também nunca foi falado muito sobre o câncer ósseo e outros cânceres também, né? Nunca foi algo ensinado. Então, acabou que gerou um certo preconceito da parte deles por não entender o que estava acontecendo comigo e aí gerou todo esse processo interno. Agora você vê, né? Olha que Júlia traz. Ela fala que no hospital, para ela, era mais confortável do que fora do hospital. Então a gente Sim. sabe que o hospital, a gente sabe que não é um ambiente legal. Olha tudo que Júlia contou, olha tudo que Júlia falou, né? Ela teve paradas cardíacas, não foi fácil para ela estar ali, tudo que ela tinha passado. Mas ainda assim, para Júlia, para ela era muito melhor estar no hospital do que estar na sociedade. Ela vivia um momento crítico, e nesse momento crítico que ela vivia,
era necessário ela ter o equilíbrio, a maturidade para saber administrar onde ela estava, né? Ela tinha que administrar tudo isso. Então, assim, era muito complicado para uma jovem, né, passar por tudo isso, saber administrar tudo isso. Ela poderia estar presa, né, diante desse cenário e dizer assim, eu vou me entregar. Mas ela resolveu lutar contra tudo isso, né? Eu queria te perguntar uma coisa só para eu ter mais certeza do que eu vou falar. Nesse momento de escola, no meio com as adolescentes, você ouviu alguma palavra, alguma coisa que isso te marcou, que isso te faz lembrar até hoje? Tipo, por que ela falou isso, ele? Por que foi recebida desse jeito? Ouviu? Na verdade, sim. Um- uma colega parou para mim e simplesmente verbalizou: você não vai ter amigos. Olha aí o jeito que você tá doente ainda. Então isso ficou realmente te martelando. Eu acredito que não foi por maldade, né? Mas é algo que ficou martelando na minha mente. Realmente, ninguém iria querer ter meu amigo pelo fato de tudo que eu passei. E isso ficou ressonando na minha mente por muitos anos. Essa coleguinha foi infeliz, né, nessa colocação. É. E não era, essa coleguinha não era nenhuma criança mais, você já estava na adolescência, né? Lá para os seus 15, talvez, Isso. né? 16, não sei. 15 anos. Então já não era mais criança, né? Já era uma pessoa que sabia um pouco do que estava falando. O que é que eu fico pensando, né? Enquanto a gente não entender que somos iguais nas diferenças, a gente não vai saber tratar pessoas como você. Como você, como assim? Eu sou como? Uma guerreira, uma pessoa que lutou. E aí eu fico pensando hoje, né? Uma pessoa que lutou, você ficou hoje, esse ano que você recebeu, não foi o laudo de cura? 10 anos, não foi? 27 de maio. Lutando. Então, era uma pessoa para chegar na escola e toda a escola receber aplaudindo, sabe? Parabéns, você é uma guerreira, fazer um momento assim, sabe, de reflexão, de agradecimento a Deus, porque você estava conseguindo, você ia, mas você voltava. Só que aí foi diferente, né? Foi recebida de uma forma diferente. E eu observo não só nessa conversa aqui, como na conversa que a gente teve no particular, você fala bem pouco do seu momento do hospital. E foram momentos assim que você ficou em coma, foi momento assim que você viu todo mundo do leito onde você estava partindo, ficou você como sobrevivente, mas você fala bem pouco, você fala leve, você não fala com tanta dor, com tanto sofrimento, mas como você retrata, né, sua saída, seu momento de adaptação novamente, né, com, aqui fora, com o mundo, com o ambiente escolar, em outros lugares, eu vejo que isso te choca mais ainda, né, e eu vejo que você fala muito mais disso do que o hospital em si, que foi algo muito doloroso, a gente não vai invalidar, foi algo muito difícil, mas eu acredito que as cicatrizes que ficaram foram bem menos do hospital do que o que fizeram com você no seu emocional. Totalmente, porque foi uma rede de apoio muito leve para mim. O hospital, para mim, na verdade, era assim doloroso, porque quando eu me internar, antes de me internar, para mim era a pior parte de todas, porque é imaginar que novamente eu estaria lá, novamente eu estaria passando por esse processo doloroso. Tá ali vendo outras pessoas também sofrendo junto comigo, era algo que também me impactava muito lá na oncologia, era que não somente eu estava sofrendo, mas eu escutava o sofrimento dos meus colegas e me marcava muito, mas toda vez que eu saía, que eu tinha que enfrentar outras pessoas que não estavam no mesmo ciclo que o meu, isso me assustava. Era o que mais me assustava, era isso. Estar no hospital estava tudo bem. Se me furasse 30 vezes, eu estava ali. Tá tudo bem, pode furar, tá tudo bem. Mas quando eu saía, era o meu choque. Lidar com as pessoas de fora era muito pior. A conclusão que a gente vai tendo, né, mediante a tudo que é falado, é que muitas das vezes quem está enfermo tem uma postura mais de sarado do que o sarado, né? O sarado, às vezes, ele se comporta como o doente ao mundo que nós vivemos, né? E por isso, curados para curar, né? Então é necessário ser curado
para poder curar. Porque uma pessoa que ela se comporta desse jeito, estando de uma certa forma, né, sarado, olhando para a situação de alguém que está enfermo, que está num processo, e ao invés de ser uma instrumentalidade para ajudar essa pessoa a se restabelecer, né, no meio da sociedade, não, mas às vezes tem muitas palavras negativas. Então, eu penso que não só na época de Júlia, mas olha quanto tempo tem, nós nos deparamos com pessoas assim, né, que estão doentes e nós percebemos a doença dessas pessoas no tratamento, né, a falta de empatia. Na verdade, existem muitas pessoas que são apáticas, ao invés de ser, né, empáticas, se colocar no lugar do outro, abraçar a causa do outro. Então, Júlia se sentiu nesse contexto mais abraçada, né, num local onde ninguém quer estar. Verdade. Uma coisa que eu ia falar também sobre a questão da empatia, né, em si. Eu acho que hoje, infelizmente, a sociedade ainda não está preparada para receber essa guerreira, né, Sim. que volta. Então, até onde a minha curiosidade é realmente relevante? Até onde a minha verdade é soberana, sabe? Então, olha, é isso. Então, Júlia, ela fala, né, que, tipo assim, as pessoas chegavam e falavam, olha a palavra, né, o que a colega dela falou para ela. Então, assim, até onde eu posso realmente ficar futucando e falar que aquilo é qualquer coisa, Sim. sabe? Até quando, tipo assim, a minha dor, eu vou colocar a minha dor acima da de Júlia. Não. Eu preciso saber realmente o que é. Eu preciso realmente, eu quero saber o que é. Será que realmente é contagioso? Eu não conheço. Então, olha, tipo assim, a ideia que a gente às vezes traz é que Júlia tem a obrigação de responder todas essas curiosidades. Não, cara, seja empático, sabe? Então, acho que parar com essa questão de, né, toda hora ficar apontando, toda hora ficar falando. E às vezes, essa falta de empatia, ela é desrespeitosa, né, invasiva. Por quê? Porque na pergunta que fazem para a Júlia, é para satisfazer o seu ego e não estar preocupado com a dor do próximo, né? E não estando preocupado com a dor do próximo, a gente percebe que eu não estou nem aí com o que vai ser, quem ela vai ser depois dessa minha pergunta, depois desse meu tratamento. Não tem um abraço, não tem um acolhimento. Então, eu quero ter uma pergunta, eu vou fazer essa pergunta para ela, para que ela possa ter a obrigação de me responder, e agora eu vou isolar ela. Às vezes a pergunta não é, eu quero te ajudar, eu quero te oferecer um ombro, eu quero estender a mão. Infelizmente, né? Júlia, eu acho que é uma curiosidade não somente minha, mas acho que o pessoal que vai estar assistindo também vai ter essa curiosidade. Você fala que nessa fase que você descobriu que essa adaptação na escola, você tinha por volta de 14, 15 anos, né? A gente sabe que é a idade que as meninas têm aquele negócio, ai meu Deus, realmente acho que eu não tô bonita o suficiente, acho que meu cabelo realmente não aceita comigo, eu quero trocar, e fica essas coisas. Como era, Ju, a sua autoestima nessa época? Eu acredito que nem existia. Por ver, né, por encarar uma realidade totalmente diferente, porque eu era carequinha, e aí quando eu entrei, eu voltei a estudar, na verdade, meu cabelo já estava começando a crescer. Então, logo que eu me deparei com as meninas totalmente muito vaidosas, bem vestidas, e eu lá, tipo, pra mim tava tudo bem. Eu não me importava muito, mas chegou um certo tempo que eu comecei a me importar, a ver que eu estava totalmente fora do padrão, né, que a sociedade hoje em dia coloca, impõe em cima das meninas, e o fato também de delas me acharem diferente. Todas as vezes que eu tentava conversar sobre alguma coisa, sobre questão de vestimenta, sobre gosto também musical, ou algo do tipo, eu era sempre muito ignorada, porque para elas o normal delas era aquilo, entendeu? Para mim, eu era a diferente, a estranha, e eu já escutei isso, né, por trás, tipo, não, Julia, né, não deve ser normal, não. Olha aí como é que ela se veste.
E para mim estava sendo normal, mas aí eu comecei a tentar me adaptar ao mundo delas, porque eu ouvi esse certo tipo de comentário e olhares também, né? Porque o olhar não mente. O olhar, ele deixa claro quando a pessoa está achando totalmente fora do normal aquilo. Na verdade, você. Eu fico te ouvindo e fico aqui só pensando, né? Na verdade, você deixou de ser você. Porque você precisava se encaixar em um lugar, né? Que você queria estar, que você poderia estar sem estar encaixado dentro daquela forma ali, mas você precisou deixar de ser você, os seus gostos, o que você acreditava, o que você pensava, para poder se encaixar, né? Para poder se enturmar em algum lugar, para poder viver coisas que as jovens hoje estão vivendo, mas para isso você tinha que deixar de ser você, tinha que se vestir diferente, tinha que deixar de ser diferente, porque isso é importante, entendeu? A gente tem esse tal desse padrão, né, que a população dominante traz, principalmente para as mulheres, tem um padrão a ser seguido, e aquelas pessoas que não se encaixam nesse padrão, ela é chamada de estranha, ela é diferente, mas o que é ser diferente? Será que o ser diferente não é ser eu? Será que o ser diferente não é a minha história, não é quem eu sou? E muitas das vezes deixamos quem somos, que é chamado de diferente, para ser o outro, para ser igual. Sim, Né? durante esse processo, algo que ficou muito marcado na minha adolescência foi eu ter passado por um processo de anorexia. Porque eu comecei a olhar para as meninas, eu era um pouquinho mais fortinha que elas, não era considerada gorda, né? Mas eu era diferente delas, então eu Não tava no comecei padrão. isso. E aí eu comecei, eu comecei a tentar ser magra igual a elas. Então eu parei de me alimentar e foi quando minha mãe começou a observar isso, não tá legal, Júlia tá muito magra. E eu estava entrando num processo de anorexia. Eu estava raquítica na época, estava pesando muito abaixo do normal. E tudo isso por conta da pressão. Você tem que estar no padrão, você tem que estar bonita igual a elas. Na verdade, eu fico vendo assim, né? E eu percebo que, tipo assim, Júlia saiu de uma batalha, né? Ficou em um campo de batalha durante muitos anos. E aí, quando ela voltou para o habitat dela, ela queria ser aceita. Na verdade, eu vejo com outras palavras, talvez você não tinha nem pensado nisso, mas assim, algo que eu tiro assim. Ela saiu, ela falou: "Poxa, agora eu venci essa batalha, saí desse campo de batalha, venci essa guerra, agora eu quero estar ali no meio". E aí, quando ela chegou no meio, ela não foi aceita. Mas ela não foi aceita assim: "Não, Júlia, você não é aceita". Ela não foi aceita de outra forma. Ela foi rejeitada, as pessoas, Júlio, o padrão é esse aqui. Não falou padrão é esse aqui, mas a forma, a atitude, essa palavra que você ouviu de as pessoas não vão querer ser sua amiga, namorado também, ninguém vai te querer, que você ouviu isso. E aí você, poxa, para eu ter um namorado, então eu vou ter que ou engordar ou perder peso, o meu cabelo vai ter que crescer, eu vou ter que usar tal roupa. E assim, nem todo mundo é igual. Você tinha suas cicatrizes, você tinha seus motivos para não usar tal roupa, para não estar ali daquele jeito, mas de qualquer forma as pessoas não tiveram esse olhar sensível para dizer: ela é uma guerreira, ela venceu. Eu acho que a gente pode retomar, né, essa questão sobre autoestima, sobre adolescência, né? A gente tem um público muito grande, o nosso Curado para Curar são feitos com jovens, e a gente tem muito essa questão dessa dificuldade na adolescência, né? De se sentir bonita, de estar dentro do padrão. Até onde o padrão é importante para você? Você vai deixar de ser você? Então, o diferente, como a gente trouxe, né? Sim. O diferente é ser você, talvez. Então, até onde isso é importante, né? A questão, a gente muitas das vezes tem assim, não, acho que ninguém vai me querer. Então, Júlia tinha essa ideia, né? Tipo, será que realmente eu vou conseguir um namorado? E a gente tem essa ideia que a gente precisa ter uma ideia, uma idade certa para ter um namorado, a gente tem um padrão certo para estar entre amigos. Então, é algo que a gente precisa ser desconstruído. Eu acho que algo que Júlia trouxe muito e é muito forte na história dela, né? Porque lembra como Ju começou? Ju não tinha medo do hospital, né? O receio maior de Ju não era o hospital, o receio maior de Ju era a sociedade como se. E eu não sei também se Júlia sabe disso, a adolescência é o momento de decisão.
E é uma fase muito difícil, né? Porque tem a fase da infância, a gente está ali formando, né, o nosso eu, tudo direitinho, o nosso ego e tal. Mas quando chega a adolescência, a gente para em um ponto e fala, quem sou eu? O que eu vou ser? E aí a gente começa a se enturmar, padronizar em grupinhos. Se tem um roqueiro ali, eu vou ser roqueira. Não, não é bem isso. E aí você vai, né? Um grupo de surfista, você é surfista. E você começa a falar igual, fazer igual. Mas a adolescência em si, nessa caminhada, até chegar na fase de adulto, você está decidindo quem você é. Agora imagine você. Júlia passou todo esse processo, sai do hospital exatamente nesse momento de decisão. Agora eu preciso decidir quem eu vou ser. E aí, Júlia encontra uma sociedade esperando por ela, uma sociedade crítica, preconceituosa, Despreparada. né? Despreparada. Então é por isso que preparamos, né, esse podcast aqui para conversar com Júlia, não só com Júlia, como você também que está aí, como devemos receber guerreiras, mulheres, meninas, meninos, seja lá quem for, senhora, quando vier de uma batalha dessa, o que devemos fazer, ou melhor, o que estamos fazendo com essas pessoas quando chegam no ambiente de escola, quando chegam no ambiente de faculdade, como devemos receber. E eu percebo claramente que as maiores cicatrizes de Júlia não é no corpo, não é na perna dela, né, onde o osso dela teve que ser substituído por um plástico, né, por um metal, não sei, mas teve que ser substituído. As maiores marcas de Júlia, que Júlia fala e a gente conversa, às vezes ela chega a chorar, foram palavras mal colocada na hora errada, no momento errado, palavras sem sabedoria, palavras sem entendimento, palavras de pessoas que não têm conhecimento, que é a dor que ela viveu, e vive assim no mundo de Alice, sabe? Aquele mundo de o padrão é esse, é isso aqui, e na verdade são pessoas totalmente dominadas pela população mesmo dominante, né? O mundo traz aquele padrão, o mundo traz uma certa perfeição, que chamamos de perfeição, e na verdade não é nada disso. O mundo está doente, gente. O mundo está doente. Pegando esse gancho da força da palavra, né? Eu penso que o Curados para Curar, ele tem esse objetivo, essa proposta de levar as pessoas a terem o cuidado no que vai falar. Aí eu me lembro do que Salomão disse: a vida e a morte estão no poder da língua. A vida e a morte estão no poder da língua. Quantas e quantas pessoas que atingem outras pessoas sem precisar tocar, mas verbalizando. Então, como fora dito aqui, Júlia muito ferida por dentro, porque alguém não precisou nem se aproximar dela, tá? Mas verbalizando, falando alguma coisa, trouxe alguns traumas. Mas, graças a Deus, né, que Júlia, ela permaneceu sendo essa guerreira, porque se ela dependesse das palavras, dos olhares, do abraço de tantas pessoas, talvez Júlia não estaria aqui nesse podcast, no Sua História de Fica. Sua história fica. A rede de apoio que Júlia teve foi a família. Então, se essa família não tivesse preparado, né? Nem todo mundo tem uma rede de apoio chamada família. Então, a mãe de Ju teve esse poder, né? Teve esse olhar diferente. Mas nem todo mundo tem essa rede de apoio. E, na verdade, o que precisamos e o que queremos que você entenda aqui agora, hoje, para sempre, a rede de apoio não é apenas a família. A rede de apoio é todos os lugares que você frequentar, que você frequentou. Todos os lugares. E a gente vai pausar um pouquinho aqui, porque iríamos falar um pouquinho, sim, sobre as consequências que causou na vida de Júlia emocional. Dentro do hospital, Júlia não se marcou, não se mutilou, não se trancou dentro do quarto, não adoeceu, não precisou adoeceu, que eu digo emocionalmente falando, não precisou passar por vários momentos de terapia com psicólogo e tal, mas fora do hospital, fala um pouco aí, Júlia, sobre o que você passou com o seu emocional, depois de tanto preconceito, depois de não ser acolhida, depois que a população, você achou que Júlia tinha que ser apenas acolhida pela família dela de dentro de casa, de sangue, mas não é bem isso. Fala aí um pouquinho, Júlia, como foi esse processo de adoecimento emocional? Sim. Para mim, logo de começo, era como se eu tivesse vestida com uma capa. Para mim estava tudo bem. Se eu chegasse em casa e tirasse essa capa, eu estava bem. Se eu vestisse ela,
e fosse para fora, eu precisava dela. Eu precisava vestir aquela capa. Mas peraí, você está dizendo que você vestida com uma capa, tirando ela em casa, se sentia bem. Mas se fosse o contrário? Não. Não. Eu acho que Ju não ia ter essa Se- coragem, se né? fosse, Não teve esse Aí apoio, me fosse, lembra, né? me lembra de Namã, né? Quem era Namã dentro de casa, né? Então, assim, olha que ponto. E é plausível a atitude da família, porque abraçou. Se ela não tem um abraço, né, o afago da família. Então, Hoje assim, eu ia parar, né? Já entende? ia chegar. Mas continue, Julia. Eu costumo, eu costumei, né, a falar para mim mesma quando eu comecei a perceber esses sinais de que eu estava me escondendo. Na verdade, não fui eu que comecei a perceber. Deus colocou uma pessoa muito incrível na minha vida, que até hoje ela está na minha vida, é a minha melhor amiga, uma das melhores amigas, e ela começou a pontuar. Ju, você não tá colocando essa roupa pra se esconder, não, né? E eu, não, é meu estilo, menina, eu gosto e tal. Ju, mas a gente vai pra piscina. E eu ficava, não, é porque eu não sei nadar. Eu acho que eu não preciso entrar na Sempre uma piscina, desculpa, não. né? Era sempre uma desculpa. E ela começou a detectar também esse certo tipo de comportamento meu. E aí começou a me incentivar. Só uma pausa. Essas roupas que você colocava era tipo Vestido sempre longo, calça, eu sempre andava. Advogado. Isso, eu sempre andava Short, de não. calça, nunca dava de Por que o short, short não? pela vergonha da minha cirurgia. Eu Da tinha vergonha da sua cicatriz. da minha cicatriz. Mas por que você sentia vergonha da sua cicatriz? Era a questão Porque do seu olhar ou olhar dos outros? Não, na verdade não. Eu sempre me senti muito confortável dentro de casa, com a minha família, com as pessoas que eram sempre, fizeram parte do meu ciclo. Mas quando era alguém desconhecido, eu procurava sempre me cobrir, porque sempre vinham as mesmas perguntas. E aí me causava gatilho. Então, para não me causar gatilho, eu preferia vestir a minha capa. Minha Esse capa era era a minha o veste. seu mecanismo de defesa. Isso, exatamente. O meu medo não era do meu físico, da minha marca, mas sim das perguntas. O meu medo era as perguntas que viria, a forma de como as pessoas iriam vir desrespeitosa, porque era sempre uma pergunta, tipo assim, invasiva. Não era algo tipo, "Ô, tá tudo bem com você e tal? Conta um pouco da sua história, o que aconteceu." Não, era sempre algo além disso. Um olhar de tipo assim, nossa, que estranho, nunca vi isso, sabe? Que estranho. Sempre a É muito expressão, né? preocupante isso, né, velho? Isso. Imagine tudo isso em uma pessoa tentando assimilar. Eu não sei, Senhor. Eu comecei a ser amada por algumas pessoas específicas naquele ambiente, tanto de escola, até mesmo quando eu saía com algumas amigas. Tinha outra colega que eu sabia que também era menina, que poderia me entender, mas ao mesmo tempo eu ficava, eu acho que não. Acho que ela vai ficar olhando ali, olhando, até vir a pergunta, e a pergunta que me deixa desconfortável. Isso causou muito gatilho para mim, porque eu entrei em uma onda muito de tristeza. Eu comecei a não querer mais sair, a frequentar ambiente onde tinha pessoas que não faziam parte do meu ciclo, para justamente não ter que me explicar, não ter que contar tudo de Isso era novo. cansativo. Imagine toda hora explicar a mesma É. história, do mesmo jeito. Não tem que E às contar vezes as pessoas tudo não de novo. entendem, não compreendem. É Isso. todo um Exatamente. E o pior sistema, de né? tudo, na verdade, assim, quando as pessoas elas faziam as perguntas, não era na intenção de dizer assim, olha, eu tô aqui, Era conte curiosidade, comigo, né? Eu tô aqui para te ajudar, eu tô entendendo, sabe? Mas era tipo mais ou menos para querer fazer um filme com a sua história, para as pessoas se auto-beneficiarem com a sua Eu história. ganhei um título muito legal. Eu era conhecida como a menina da muleta na escola. E eu ficava tipo, mas meu nome é Júlia. Por que você não diz, oi, Júlia, tudo bem? Era sempre pra Era a lá. menina da muleta. A menina da muleta rosa. E eu ficava tipo, ok, é legal. Mas eu queria ser conhecida como Júlia. E não como a menina da muleta. Ela teve câncer, você sabia? E aí o outro vinha, tipo, nossa,
Como assim? E aí assustava, né? Qualquer adolescente assusta. Era como que você perdeu a sua identidade e agora você era a doença, o problema, o câncer, a deficiência física. Aí eu pergunto para você, será que essa deficiência realmente vinha de Júlia ou vinha das pessoas que faziam isso? Estamos deficientes, gente. Mas é justamente o que eu falei, né? Júlia, ela estava com a doença, mas ela tinha um comportamento muito mais louvável do que muitas Sim. pessoas que estavam saudáveis, entre aspas, né? E precisamos tratar essas pessoas com respeito, gente. Ela não é a deficiência, ela não é a muleta, ela não é a menina da muleta rosa. É Júlia. Ela é Júlia, né? Ela passou, antes de ela ter câncer, ela era Júlia, passou pelo câncer sendo Júlia, sobreviveu sendo Júlia. E tá Ela aqui tem no podcast. E tá aqui no podcast contando a história dela para edificar Sendo a sua Júlia. vida. Sendo Júlia. Eu comentei com vocês, a minha questão era, já que eu estava sendo conhecida daquela forma, eu precisava ser conhecida de outra forma. Então, todos os anos, quando eu comecei a estudar, eu sempre fui aluna de destaque, porque eu precisava ser conhecida aqui, e não pelo meu físico. Ou seja, todas as vezes Júlia estava lá, no mural, a primeira de todas. Era aluna de destaque, eu queria ser conhecida porque eu era inteligente, porque eu era capaz de fazer aquilo, mas sempre eu era vista de outra forma, né? Essa cobrança, Ju, foi boa até que ponto? Porque eu acho assim, Ju não queria ser conhecida como os adjetivos que colocavam para ela. Só que aí ela começou a ter outro tipo de comportamento, uma questão de uma cobrança. Eu preciso ser. Então, até que ponto esse precisa ser tá sendo bem para você, sabe? Às vezes você não quer ser conhecido por aquelas outras características. Então, você precisa ser, talvez, aquele aluna de destaque. Você precisa ser a melhor filha. Você precisa ser a melhor esposa. Então, esse precisa ser, talvez também esteja te matando. Sabe? Sócrates tem uma frase que eu acho muito legal, muito pertinente, né, para esse momento. Ele diz assim: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Olha só, se Júlia não para se examinar, sabe? E vivesse baseado no que as pessoas pensavam ou falavam, ela não estaria aqui. Então, quando ela parou para se examinar, e disse: não, peraí, eu preciso me destacar. Inteligente, batalhadora, guerreira. E aí, olha o que Júlia, por onde Júlia passou, o que Júlia galgou, alcançou. Então, assim, ela se autoexaminou. Então, às vezes, nós vivemos baseado no que as pessoas examinam e passam um diagnóstico para nós. É uma população dominante, né, que precisa ser curada. Tem várias possibilidades de ter passado tudo isso na mente de Júlia. Mas eu acho que uma das tentativas era mudar esse nome e esse olhar, ao invés de ser Júlia da Muleta Rosa, a menina que teve câncer, a menina que tem uma perna com um pouco de deficiência, ela queria talvez... Então, já que não estão conseguindo me enxergar, não estão me vendo como Júlia, eles vão me ver como a garota da sala, a que estuda, a garota nota 10, a mais inteligente, porque para ela era menos doloroso que alguém olhasse para ela dessa forma, a garota número 10 da sala. Entendeu? Foi então, a estratégia que ela encontrou. Foi a estratégia que ela encontrou. E só que para ela viver isso, que a gente conversou sobre isso, ela se cobrava muito. E foi no processo que ela entrou em depressão, ela tipo assim, ela não respeitava o limite dela, ela só estudava, porque ela tinha que tirar a melhor nota, ela tinha que ser a melhor, ela tinha que ser destaque nisso. Na verdade, isso era uma tentativa, gente, de provar que Júlia não era apenas uma aparência física. Eu tenho essa luta de trabalhar com todas as mulheres e falando, somos mais do que uma aparência. Enquanto a gente quiser viver nessa luta, querendo provar para o mundo que eu tenho um cabelo bonito, que eu tenho um corpo bonito, que eu tenho uma barriga chapada, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E não fazer isso para você. Eu preciso provar para o mundo que antes do meu corpo tem uma Eliana aqui dentro. Tem uma pessoa aqui dentro. Entendeu? Então, assim, essa luta constante de provar para as pessoas, sabe, perfeição, isso. E esquecemos de mostrar coisas maravilhosas, belas,
Acho que é questão de você ser vulnerável, né? Você se permitir ser vulnerável, porque hoje em dia o que eu vejo é que a sociedade às vezes tem uma ideia de que vulnerabilidade é algo negativo, é algo ruim. E ser vulnerável não é isso, né? Eu lembro que eu li um livro muito interessante que falava sobre essa questão de vulnerabilidade, mas é se permitir mesmo. Eu tenho uma fala, né, que eu trago muito isso, principalmente para minhas rodas mais de amigos, mais conhecidos, que eu tenho meu dia de ficar feia. E tudo bem, Isso é legal, né? vai, Filosofia. tipo assim, tá, hoje eu sou casada, né, então tudo bem, Daniel sabe que nem é todo dia que eu vou estar feia, tem dia que eu tô maravilhosa, e eu costumo dizer que eu não me arrumo somente pra mim, mas eu se arrumo pra gente. Então tem esse dia, e tem dia que a gente realmente não vai querer, e tá tudo bem com isso, sabe? Não tem essa questão dessa cobrança excessiva. Ju falou que ela tinha essa cobrança muito, né, com a questão dos estudos. Hoje, Ju, você é formada em quê? Tipo assim, como é que foi essa sua trajetória, a questão do Superação. estudo, né? Hoje eu sou formada, né? Sou técnica de enfermagem e para mim foi algo que eu também precisei que alguém me impulsionasse a fazer aquilo, porque eu não acreditava que eu era capaz por conta das minhas limitações. Eu sempre me sabotei durante esses processos de tipo assim, eu quero muito ser algo, mas eu não consigo, eu paro no meio do caminho porque acredito que eu não consigo finalizar aquilo. E durante esse processo no meu tratamento, eu vi a importância, né, do cuidado com o próximo, né, do olhar humanizado. E logo quando eu entrei no meu curso, eu vi a importância de cuidar do outro, porque um dia eu fui cuidada, um dia eu fui amada por pessoas que nem me conheciam, mas eu acho que além de ser um profissional de saúde, além de tocar em outra vida, a gente tem que ser humano para fazer isso. A gente precisa amar o que a gente faz. E eu amei toda essa minha trajetória de formação. Eu amei um dia estar lá tão bem vestida Do outro lado, né? de Agora. jaleco e ver o quanto as pessoas são vulneráveis, o quanto as pessoas são reais. Porque quando a gente olha de fora parece que é todo mundo perfeito, né? Mas quando você entra dentro de um hospital, você vê o quanto é totalmente diferente. O amor daqueles profissionais é diferente, o cuidado. E eu queria, na verdade, ser grata por aquilo que um dia me ofertaram. E eu consegui. Eu consegui ser grata, eu consegui demonstrar durante esse curto período. Cuidar de alguém é um sentimento que eu acho que não, você não se explica. E depois ver a melhora dessa pessoa, eu acho que é gratificante. Eu acho que o pessoal da saúde agora deve estar se soltando vários coraçõezinhos para a Ju, né? Acho que ela Isso. conseguiu falar o que realmente o pessoal, né, que se forma nessa área tenta passar, né? Então, essa questão desse amor, de se olhar mais humano, né, para o outro. E essa propriedade dela, né? Todo o processo vivido e é o seu profissionalismo. Você é uma profissional da área com muita propriedade, porque você viveu na pele. O que alguém debilitado, alguém que passou por todo o processo, e hoje você tem acesso a pessoas com essa certa debilitação, né? E você vai, cuida, trata dessa pessoa. É claro que o Curados para Curar não tem uma vertente simplesmente física. Claro que Júlia, a gente está falando aqui no sentido geral de Júlia, foi na carne, né? Foi no espírito, foi no psique, né? É uma área, uma abrangência em todo o processo vivido por Júlia, e eu penso que o Curados para Curar ele tem essa proposta de levar as pessoas a entender quem de fato elas são, sem precisar viver no que as pessoas acham dela. Eu acho que o câncer de Júlia não foi simplesmente um físico, né? Você vê que um Sim. câncer teve vários outros desdobramentos. Sim. Um câncer atingiu várias outras áreas, né? Então, hoje a gente tem, quando a gente trabalha muito no Curado para Curar, né? A gente vê tantas outras pessoas também com vários outros tipos de doença, não somente no físico.
E você vê que ali não atinge somente aquela área específica, Sim. mas como aquilo tem um desdobramento em tantas outras áreas, né? Então, hoje, eu acho que uma ideia legal que para você que está assistindo hoje é se questionar que aquela dor não é somente naquela área. Aquela dor vai se desdobrar em todas as outras áreas, vai respingar em todas as outras áreas. E eu preciso voltar, porque eu tenho certeza que tem alguém aí assistindo, falando, o que será? Uma pergunta. Você descreveu muito bem como foi estar no hospital cuidando das pessoas. Mas eu queria uma palavra, uma frase que me trouxesse, assim, uma descrição da emoção do que você sentiu. Pronto, estudei, fiz tudo, agora hoje eu vou para o hospital, hoje eu vou praticar. Naquele dia que você se vestiu de branco, lembra? Que você botou seu uniforme, seu tênis, toda de branco, e você pegou o carro e foi para o hospital e foi praticar aquilo que durante muitos anos as pessoas fizeram com você. A emoção, me descreve como foi Completamente isso. diferente, né? Porque ela ia para ser diferente. tratada. Mas a emoção, e não se trata só de eu tô indo tratar. Se trata da história dela, se trata de voltar ao lugar Sim. Isso, é da dor, ao lugar da batalha. Tipo assim, Como encarar tudo isso, venci né? naquele campo, agora eu tenho que voltar para lá para ajudar outras. Não, me fala sobre emoções, eu quero ouvir. E o melhor de tudo, né? Que ela é uma guerreira Sim. que viveu todo o processo lá ferida, né? Tá voltando agora para atuar, agora ajudando, mas com as cicatrizes. É. Fala pra gente. Olha, para mim, aquele momento foi como se eu estivesse vivendo um sonho, porque eu nunca imaginar que um dia eu me tornaria o outro lado da história, porque eu estava vivendo a história, mas eu me tornei o outro lado da Virou a história. página. Eu virei a página e me doar aquilo foi muito, para mim foi me conhecer. Pronto. Para mim aquilo foi me conhecer. Foi ali que eu olhei para mim mesma e disse, eu venci, né? E eu posso ajudar alguém também a vencer. Seja lá qual for o problema dessa pessoa, eu também posso falar um pouco sobre o que é passar pela doença e vencer e mostrar para aquela pessoa que ela não é incapaz, porque eu tinha um sentimento de incapacidade, eu tinha um sentimento de que a minha vida ia ser voltada em torno àquilo que eu vivi. Sempre era a Júlia que ficou doente, a Júlia se curou e a Júlia hoje em dia pode ser capaz de curar outras pessoas também. Então, a área da saúde, ela me transformou e me trouxe uma visão totalmente diferente de quem eu sou. Me fez ser capaz de enxergar coisas que talvez eu não enxergasse, que eu fosse capaz de ser, capaz de cuidar, de amar o outro sem nem mesmo conhecer, porque eu amei aquelas pessoas. Eu olhei para elas da mesma forma que um dia me olharam. Eu estou cuidando de você, você vai voltar para casa. Era isso que eu ouvia. Sim. E hoje É. eu fui capaz de olhar para alguém e falar, eu estou cuidando de você, você vai voltar para casa. Propriedade, né? Propriedade. Porque assim, você Deus você não simplesmente, porque assim, às vezes nós temos os profissionais falando, mas é uma mensagem motivacional, trabalhando no psique da pessoa. E você não. Você foi além disso, né? Porque você teve toda essa convivência, essa vida, né? Todo esse processo, e agora também com o seu profissionalismo. Ju, eu queria ver com você também se todo nesse processo todo, não falo somente agora, mas nesse processo desde a sua infância até você chegando agora, você já pensou em algum momento em desistir, o que te fez continuar? Na verdade, eu acredito que as pessoas esperam eu falar que um dia eu pensei em desistir. Mas, na verdade, a Júlia nunca pensou em desistir. Ela sempre teve certeza do que ela queria. E durante todo esse processo, apesar de um dia olharem para mim, Júlia,
talvez você não volte a andar mais. Júlia, talvez você não fique boa. Talvez o câncer vai te matar. Não, para mim não me importava. Para mim eu sabia que eu iria ficar boa. Eu sabia que eu ia passar por esse processo e nunca olhei para mim mesmo assim e olhar, poxa, hoje eu vou desistir da minha vida. Já teve momentos muito difíceis de eu olhar assim para mim mesma e falar, poxa, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu sou um peso na vida da minha família, eu causei muitas dores, mas nunca pensei em desistir. Me diz uma coisa, Júlia, do dia que recebeu o diagnóstico, quantos anos se passaram para você receber o laudo de cura? Porque hoje, Júlia tem um laudo de cura. Fala um pouquinho disso. Tal ano, depois de tantos anos, eu recebi o laudo de cura. Eu até anotei aqui, eu fiz o último ciclo de quimioterapia em 2015 10 anos. e foram 10 anos em observação. Todos os anos eu tinha algo bem legal com essa minha melhor amiga, todos os anos a gente contava. Hoje, dia 23, fez um ano. No próximo, novamente, 2 anos. Era uma contagem até que chegasse a essa data. Foi dia 27 de maio deste ano. Eu recebi alta da oncologia e, segundo a medicina para eles, né, é o processo que eu precisava passar de observação para que fosse considerado cura, mas para mim eu já estava curada. Eu só estava contando os dias e contando a data para que esse ano eu pudesse comemorar mais aliviada. Tipo, eu já não piso mais meus pés lá, eu já não preciso ir lá novamente. Mas Como foram foi, Jô, esse sentimento de você chegar lá naquele dia, receber isso que você tinha essa contagem, né? Uhum. Como foi esse sentimento nesse momento? Olha, um sentimento um pouco de medo, não vou mentir, porque é aquilo, né? É o costume de estar sempre ali sendo monitorada, sendo observada para saber se está tudo bem. E aí a minha médica olha para mim, hoje é o dia que você vai receber alta. Hoje você não volta mais aqui. Para mim foi uma mistura de sentimentos pelo fato de que não só eu estava esperando por essa data, mas a minha família, os meus amigos, as pessoas que conheciam a minha história estavam esperando por esse momento também. Então foi uma expectativa que ela mobilizou a todos, né? E para mim foi uma vitória ter esperado esse tempo inteiro firme, porque eu não só tive uma dor física, mas sim eu lutei durante esses 10 anos contra o meu mental, contra o meu psicológico, para hoje estar aqui. E receber alta para mim foi. Jô, todo esse tempo, você já pensou em algum momento que você não ia conseguir chegar no final para receber esse laudo, né? Sim, alguns momentos sim. Eu sempre fui uma menina muito responsável, então sempre levei as coisas muito a sério durante a minha vida e teve momentos em que eu tava cansada. Acho que vocês já se sentiram assim. Sim. O psicológico, eu sempre brinco com a minha bateria tá -1 hoje, porque Tem que recarregar. eu acho que até para recarregar ia ser difícil. Imagina. Mas não foram picos, na verdade, de vamos lá. Eu desci, eu retrocedi um degrau, mas eu vou subir de novo. Eu nunca, Nunca desisti. não. Era só um momento de realmente recarregar, né? Então você está dizendo, mesmo você cansada, esse cansaço, ele não vinha vinculado com desistir. Cansada é uma coisa, desistir é outra. Não é isso? João, você trouxe na sua fala algo muito interessante, né? Que você nunca pensou em desistir. Você só queria descansar para se recarregar novamente e continuar. Nessa questão da sua trajetória, o que fez continuar, João? Eu acredito que foi a junção, né, de muitas pessoas. A minha família, principalmente a minha mãe, estava comigo ali todos os dias,
me dando força, me encorajando para continuar. Ela foi, assim, maravilhosa Peça fundamental. em tudo que eu passei. Ela nunca olhou para mim e me demonstrou fraqueza. Ela sempre, na verdade, me impulsionava. Vamos, filha, a gente vai voltar para casa, a gente só vai lá e a gente volta. A gente sempre vai voltar, sempre vai voltar. Mas como criança, eu tinha algo muito fixo no meu coração. Eu precisava voltar para ver meu irmão. Precisava voltar para ver Rafael. Era uma das coisas que mais me motivava. Era essa saudade dele. Todas as vezes que eu conseguia ligar para ele, que sempre dizia: irmã, volta aqui dia. Eu dizia para ele: eu tô voltando. Então, ele também era um dos meus maiores incentivos para voltar para casa, era Rafael. Era uma saudade que eu tinha dele e uma responsabilidade também. Eu preciso voltar para o meu irmão, porque ele também precisa de mim. Então... Ai, que lindo para os irmãos agora. Eu acho muito legal. Agora mesmo ele já abriu um sorriso lá. Isso, com certeza. Ju, outra coisa que eu acho que também é uma curiosidade pra gente, né? A gente tem o Setembro Amarelo, onde a gente fala com todo mundo, mas a gente, né, como jovens da Hellbot, a gente lida muito com esse pessoal, né? Então, o que hoje você deixaria para os jovens e adolescentes? Uma mensagem que você deixaria hoje, Ju? Eu sempre disse para mim mesma: Júlia, respeita o seu processo. Quando eu comecei a me conhecer, a entender quem eu era e a respeitar os meus limites. Às vezes não temos somente limitações físicas, mas limitações também mentais. Mas isso não nos define. Eu costumo dizer para mim mesma que a gente é além do que a gente vê. Eu sei que a fase da adolescência para a vida adulta é uma fase extremamente difícil. É onde a gente começa a processar os nossos sentimentos, a entender quem somos e a entender quem somos, a transformar a nossa identidade e a fixar aquilo que a gente quer, né? Eu comecei a entender isso tem muito pouco tempo. Então, eu acredito que é respeitar mesmo o processo, é respeitar as nossas limitações, é primeiramente nos amar, né? Cuidar do nosso físico, do nosso mental e prestar atenção também aos sinais que o nosso corpo, a nossa mente dá, a não passar por cima das nossas dores e buscar entender como podemos tratar isso, como podemos melhorar quem somos e ter mesmo esse olhar, né, esse cuidado. Sim. Se você pudesse voltar e falar algo para aquela Júlia lá do início, o que você falaria hoje para ela? Eu acredito que o mesmo de sempre. Você vai vencer. Eu sempre tinha isso fixo na minha mente, que eu ia vencer. E se eu voltasse para falar com a Juju de antes... A Juju de antes. Você vai vencer. Você consegue. Vai doer, mas vai passar. Eu acho que seria exatamente isso que eu falaria. Essa palavra serve para todas as Jujus que estão nos assistindo, porque hoje, depois de escutar tudo isso, junto com vocês, eu acredito que o podcast hoje não é sobre exatamente o câncer. Entendeu? É sobre a mensagem, é sobre a superação, é sobre o você consegue. Eu acho que é essa mensagem que a gente quer passar para o público, né? Quantas pessoas estão aí sentadas agora assistindo, pensativa, mas eu não estou com um câncer na perna, em qualquer outro lugar, mas talvez seja com câncer emocional, né? E essa palavra que você falou, né? Vai passar. Gente,
isso é uma realidade. Isso vai passar. Por mais que você seja algo físico ou algo da alma, isso vai passar, acredite. Isso é comprovado pela ciência, isso é comprovado pela palavra de Deus, isso é comprovado em nossas vidas. Tudo passa. O problema é a gente acreditar que nesse momento de dor, que naquele momento há 10 anos atrás, que esse ano completou 10 anos, você pegou o laudo, Júlia tem esse pensamento, vai passar. Né? E Juju teve esse pensamento e esse ano recebeu o laudo. E você que está aí, eu acho que é o que você precisa pensar nesse momento. Vai passar. Você só precisa aguentar firme. Então, assim, a palavra de Deus é algo que eu tenho no meu coração. Jesus não prometeu que ia livrar a gente das angústias, das perseguições, das aflições. Ele prometeu que ia estar com a gente. Entendeu? E se ele está, vai dar tudo certo. Se ele estiver no barco, a gente vai conseguir, o barco não vai afundar. Porque no momento certo, na hora certa, ele vai ficar de pé e vai dizer, acalma-te, mar. Amém. Entendeu? Então, assim, essa palavra sua, eu acho que é uma palavra maravilhosa. Estamos chegando no final, né? Mas é uma palavra, assim, que usamos, a gente lê o tempo todo em redes sociais, tudo passa, vai passar. Mas muitas das vezes a gente não acredita nessa palavra por estar com aquela dor tão intensa, ou fisicamente, ou uma dor espiritual, ou uma dor na alma, sei lá. A gente não acredita que realmente vai passar. Ju, eu fiquei com uma dúvida. Eu acho que o pessoal daí de casa também. Você falou que nunca ia desistir, você tinha isso consigo. Como era a sua fé nessa época? Na verdade, eu sempre fui uma criança muito firme com Deus. Eu nunca desacreditei que Deus ele não existia ou que ele não me escutava. Na verdade, ele sempre me escutou. Eu sempre fui uma menina muito bem pequenininha, dobrar o meu joelho e conversar com ele mesmo, como se estivesse conversando com uma pessoa qualquer. Mesmo com toda a dificuldade, né? Sim, É verdade. sim. Eu dizia para ele, pai, eu tô indo, mas eu sei que o Senhor vai me deixar voltar, pode até demorar. Eu não sei quantos dias eu vou ficar lá porque era incerto. Todas as vezes que eu entrava era muito incerto que dia ou que horas eu ia voltar. Mas eu sempre orava e conversava com ele, tanto que uma das respostas da minha oração é a vida de Rafael. Eu pedia muito a Deus para que ele me desse um irmão. E ele me deu um irmão. E durante todo esse processo eu sempre conversei com Deus e nunca me senti sozinha. Sempre me senti muito abraçada e acolhida por ele. Ele me deu diversas experiências, inclusive até o sonho que eu contei para vocês. Antes de descobrir que eu estava doente, eu tinha um sonho específico. Eu vivia debaixo de um rio e dentro de uma bolha. Esse rio é como se estivesse garoando a parte de cima. E logo após o término do meu processo de quimioterapia, eu saí desse rio. Ele me levou para cima, eu saí dessa bolha e tudo lá fora estava florido. E aí eu sempre tem uma música que me toca muito, Exua, se eu não me engano, ele diz: das minhas feridas, flores fez nascer. Deus, ele fez flores das minhas feridas, ele fez flores e hoje em dia eu já não sou mais aquela semente, eu já sou uma árvore florida. Ele me deu essa certeza, sempre tive essa certeza de que um dia eu iria me transformar em quem eu sou. Sim, que lindo, Ju. Muito glória. Você está florescendo dentro de muitos lares agora, nesse exato momento. Saiu da bolha. Saí da bolha. A bolha estourou. Eu tenho uma última pergunta, e eu até anotei aqui, que eu acho que é uma pergunta que vai tocar muito, e eu ia te fazer um desafio. Tentar responder essa pergunta, talvez em uma palavra ou em uma frase. A pergunta diz assim: muitas feridas não aparecem no corpo, mas fica na alma. Quais marcas emocionais você carrega até hoje? Olha,
Eu acho que a marca mais forte dentro de mim é o medo de me perder. Eu, na verdade, desde quando eu tive a convicção de quem Jesus era na minha vida, o meu maior medo hoje em dia não é sobre inseguranças, sobre um dia ficar doente de novo, é um dia me perder em Cristo, me perder e ter a dúvida de quem Ele é na minha vida, de quem Ele foi na minha vida, mesmo antes de conhecê-lo completamente. Porque hoje em dia ainda estou conhecendo Ele, mas hoje em dia eu tenho certeza de quem Ele é na minha vida. Eu tenho medo dessa incerteza. Sim, é muito forte isso que o Gil trouxe agora, e eu tenho certeza que você está aí refletindo, né? Esse podcast que a gente trouxe hoje, o nosso maior intuito é que você realmente reflita sobre isso. Talvez hoje você esteja como Júlia, não somente no câncer, mas talvez em outra área da sua vida, ou você hoje seja algum membro da sociedade, né? E hoje eu acho que você consegue compreender de que maneira você deve se comportar. Então, hoje a gente traz, já estamos caminhando para o final, onde cada um vai trazer suas considerações finais e vai ter mais, então vai acompanhando a gente, vai ficando ligado nas redes sociais. E hoje, cada um agora vai trazer suas contribuições para o nosso podcast. Eu, particularmente, ouvindo tudo isso, a única conclusão que eu consigo chegar no momento é que a beleza está nos olhos de quem vê. Que nunca foi Júlia, nunca foi sobre Júlia, o preconceito, a indiferença, mas sim nos olhos das pessoas que te olhavam diferente. Eu acho que Júlia nunca esteve diferente mesmo, para não chamar preconceituoso, é o seu olhar, né? É o seu olhar. Então, assim, e não só em relação a Júlia, agora as pessoas que estão, né, nos ouvindo, que às vezes o problema fica do tamanho da forma que paramos e olhamos para ele, né? Então, hoje eu penso que, por mais difícil que seja, tudo muda quando você muda o seu olhar. Júlia passou por um momento muito difícil, segundo a ciência, o câncer não tem cura. Eu não vi ainda nenhum médico falando, o câncer tem cura. Eu nunca ouvi falar, mas ela recebeu um laudo de cura, né? Ela está curada, né? Deus fez isso na vida dela. Mas Júlia sempre teve esse olhar, um olhar positivo, um olhar eu vou, mas eu volto, eu vou confiar, eu vou florescer. Tanto que ela chegou hoje e disse que não ia mudar a fala dela, né? E nem o comportamento, né? a convicção. Então, assim, tudo está nos olhos de quem vê. Então, se a gente para o nosso olhar para contemplar o belo, para acreditar que iremos conseguir, sabe? Pensamos positivo, em meio a todo o caos, pensamos positivo, eu vou sair, tudo vai passar. Eu acho que iremos conseguir, né? Estamos no mês de setembro, onde a gente trabalha o Setembro Amarelo, a gente trabalha com a prevenção, né, das doenças emocionais. Então, falamos muito sobre isso, né? E dos focos mesmo é a forma de olhar. E se você olha logo, você pensa. Então, se você olhar e você modificar a sua forma de pensar, eu acredito que iremos chegar lá. E Ju, qual seria a sua contribuição para a gente hoje? Olha, conversando com vocês, eu um dia estava exatamente conversando com uma pessoa específica e eu disse para ela, se o médico olhasse para você e perguntasse ou te falasse, você não pode mais andar de bicicleta, qual seria o meio que você buscaria para andar de bicicleta? E eu respondi, eu buscaria alguém para me levar para andar de bicicleta, pois não é a bicicleta, mas sim a experiência de estar andando de bicicleta. Para mim, não me importava o veículo, mas sim a sensação de estar ali, pertencer, estar ali. E muitas das vezes a gente se limita a coisas pequenas da vida, mas acredito que Jesus ele nunca colocou uma limitação sobre nós, mas a gente que acaba se limitando.
tem como você, sim, se adaptar às suas limitações. Sim, sim. Eu fico muito emocionada com essa fala de Júlia toda vez que eu escuto. E, Forte. não, só para concluir essa fala, que ficou pela metade, porque ela me contou isso, ela tá falando isso porque isso aconteceu com ela. O médico falou que ela não poderia mais andar, e você fez o quê, Júlia? Para poder andar de bicicleta, Eu coloquei meu irmão pra pedalar. E Você você andou ou não andou de Eu bicicleta? andei de bicicleta. Um pentinho, né, Ju, que você Então, falou. determinada. Sim. Eu andei de bicicleta. Então nunca foi sobre Júlia tinha que estar pedalando. Não. Júlia criou uma estratégia, conseguiu alguém para pedalar por ela e ela simplesmente sentiu as emoções de andar de bicicleta. Não importa quem estava pedalando. Sim. O importante é que você não deixou de viver. Menina estrategista, né? Sim. E o senhor, pastor, qual seria a sua contribuição? Bom, gente, estamos chegando ao final e eu quero deixar uma palavra para todos que estão nos assistindo. Marcos capítulo 9 nos conta uma história. Jesus ele está no monte e ele transfigura-se ali, né, na presença de Pedro, Tiago e de João, enquanto o restante dos discípulos estão embaixo. E chega alguém com um filho e ele sofre muito, o filho, e esse moço pediu ajuda aos discípulos, mas os discípulos não puderam ajudar. E aí há uma discussão no pé do monte, e quando Jesus desce, Jesus quer saber o que está acontecendo, e aquele moço, ele diz para Jesus que havia trazido, né, apresentado o seu filho para que os discípulos pudessem fazer alguma coisa, mas eles não fizeram. E Jesus simplesmente exorta, né, os discípulos, aquela multidão, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? E aí o texto diz que aquele moço, ele exige a ajuda de Jesus. Ele diz, Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, me ajuda. Aí Jesus perguntou, há quanto tempo isso sucede? O moço disse, desde a infância. Às vezes ele é lançado na água, no fogo, e Jesus então percebe que há uma ação maligna. Jesus ministra a cura na vida daquele moço e simplesmente deixa um recado para o pai. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então essa é a mensagem para você que está nos acompanhando, que está nos assistindo, tá? Então que Deus continue abençoando de forma muito poderosa a sua vida. Deus continue te guardando e nós estamos nos preparativos para a 5ª edição do Curados para Curar. E hoje, o nosso Pode Cura, a sua história edifica. E hoje, membro do Ministério Helbot, Júlia, contou um pouco aqui da sua história, para edificar a sua. E que história, hein? Então, nos siga no Instagram, Facebook, deixa o seu like, comenta e divulga geral, porque muitas pessoas precisam serem edificadas, tá ok? Deus abençoe, ora junto comigo, você pode fazer isso? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de ser instrumento para tantas outras pessoas. Nesse exato momento, Senhor, tem pessoas que estavam muito, muito necessitadas de ouvir esse testemunho, de ouvir a palavra do Senhor, pessoas que estão pensando em desistir da sua própria vida, pessoas que estão tentando contra a sua própria vida, quem sabe se automutilando, meu Deus, mas que o Senhor possa ter misericórdia. O Senhor fez algo estupendo na vida da Júlia, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Pai, abençoa essa casa, abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa esse adolescente, abençoa essa jovem, meu Deus, que a tua misericórdia possa alcançar este coração, e que o teu nome seja glorificado. E que esta pessoa que está nos assistindo, quem sabe, Senhor, o Senhor nos proporcione, nos dê a oportunidade de trazer essa pessoa para que ela seja também integrante desse grupo e que ela também possa passar a sua experiência. E ela possa ser uma pessoa integrada, Senhor Deus, nesse projeto e ela conte a sua história. E a história dessa pessoa também possa edificar outras vidas. Te glorificamos por tudo, hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.
com isso, né, a minha contribuição é que viva intensamente, seja apaixonado pela sua vida. A história de Ju traz isso, sabe? Não se limite. São essas palavras que eu deixo hoje para vocês. Seja apaixonado pela arte que é a vida. E para a gente fechar, eu separei um texto, né, que diz assim: cuidar do corpo é urgente, mas cuidar da alma é essencial. Que você possa encontrar, mesmo em meio às dores, caminhos de amor, coragem e renascimento. A cura pode ser silenciosa, lenta, mas ela acontece quando nos permitimos sentir, amar e viver de verdade. Isso foi o nosso Pá de Cura. Deus abençoe. Deus abençoe.